Olha só, interface de áudio Neumann MT48. Que bizarrice é essa que a Neumann inventou? Vamos falar sobre isso. Em maneira que, voltando a fazer vídeos, né, agora num ambiente diferente, você percebeu que algumas coisas mudaram, tudo quase mudou. Na verdade, o que ficou parecido aqui foi esse fundo aqui com essas imagens, que obviamente já estão aqui numa ordem completamente diferente, né? Enfim, mudei do Porto para Aveiro, né? Mudei de casa, mudei de câmera, mudei de iluminação, então tá tudo diferente, né? São poucas coisas, o apresentador continua o mesmo. E o fundo mais ou menos parecido, os microfones aqui também são os mesmos. Nesse caso aqui eu tenho apenas o SM7B me gravando. O Aston Spirit está desligado, porque eu estou ligando numa Universal Audio Volt 176, que só tem uma entrada. Futuramente eu vou trocar essa Universal Audio Volt 176 por uma Audient ID24, que aí foi difícil comprar essa interface. Eu vou falar sobre isso no vídeo, que eu vou falar sobre o hands-on da ID24. Eu já fiz um vídeo sobre ela, mas eu vou fazer um hands-on e vou fazer talvez um tear-down, se eu conseguir abrir ela de forma fácil. Porque se ela for difícil tanto quanto foi a Zoom AMS44, que também tem review aqui no canal, essa Zoom eu já vendi, também não estava usando ela, então eu vendi, né? Estou aí, juntei uma grana para comprar a ID24, que eu vou usar para fazer inclusive testes, né, com o pré-forfait que você está vendo aqui, ó. Ele está aqui. Pré-forfait, caso você não saiba, é um amplificador operacional que eu desenvolvi, né? Estou aí logo com alguns para venda, então se você quer saber mais a respeito disso, quando eles estiverem disponíveis, você vai ter que se inscrever na lista lá para você ficar atento, porque são poucas unidades, né? Eu vou conseguir fazer umas 20 e poucas unidades inicialmente. Então, as pessoas que estão na lista e quando elas receberem um e-mail de que existe lote disponível, elas serão as pessoas felizardas para ter um pré-forfait. Então, se inscreve na lista lá para você se você quer saber mais sobre isso. Provavelmente agora em abril mesmo eu vou ter eles disponíveis. E depois, quando eles acabarem, né, eu vou demorar mais um ou 2 meses para ter mais um lote. Então, mas fica na lista lá caso você não consiga dessa vez, né? Já fica inscrito lá para você saber quando tiver lote disponível. Olha só, esta é a fabulosa Neumann MT48. A Neumann ela só fabrica, ou fabricava até então, só microfones e caixas de som, né, monitores de áudio. Esse era o foco dela e agora ela está entrando nesse mercado aí das interfaces de áudio. É um mercado assim que vale a pena? Cara, eu diria que não, assim, né? Se a gente for pensar assim na empresa que mais tem sucesso nisso, né, eu acho que é a Foxrite. A Foxrite ela faz interfaces assim não tão fabulosas, né? Hoje em dia até caiu um pouco assim a qualidade em relação aos concorrentes. Na verdade, acho que os concorrentes melhoraram muito e a Foxrite não melhorou quase nada as interfaces dela. Mas mesmo assim, ela continua sendo a mais famosinha assim, né, no meio, né, das interfaces de áudio. Então, por conta disso, dessa fama, ela consegue ter muita venda. Mas mesmo assim, para a Foxrite, não sei se é um mercado tão lucrativo assim. Né? Outras empresas que têm interfaces de áudio mais caras e vendem menos, talvez tenham um lucro até maior do que a Foxrite. Mas isso não dá para saber, né? Nenhuma delas divulga números. Para a gente ter a noção, a gente só tem aí mais ou menos a listagem lá das empresas que vendem, como Sweetwater e Thomann.de. Geralmente elas publicam ali no site, né, os mais vendidos, né, os itens mais vendidos, e você vê que geralmente tem uma ou outra marca que se destaca com relação à quantidade de vendas nessas lojas. E como elas são as maiores lojas do planeta, você obviamente pensa que realmente uma ou outra marca ali que tem mais sucesso com interfaces de áudio. Mas a Neumann está entrando no mercado com uma baita interface de áudio que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Vamos falar primeiro dos pontos positivos. Aliás, não foi a Neumann que desenvolveu essa interface de áudio. Se a gente for aqui no site da Merging Technologies. Deixa eu subir aqui com tudo aqui, ó. Merging Technologies. A Merging, ela faz uma interface de áudio chamada Anubis, que é igualzinha. Para não dizer que ela é igualzinha, ela é 99% igual à MT48 da Neumann. Porque foi ela que desenvolveu a MT48 para a Neumann. E aí eu fico na dúvida, quem é que propôs para quem essa parceria? Eu acho que faz mais sentido a Merging chegar para a Neumann e falar assim, você não quer entrar no mercado de áudio aí? A gente faz aqui uma interface de áudio bem maneira, a gente já tem aqui a base, a gente muda, faz as coisas para você do jeito que você quer aqui e você lança aí com a tua grife, né? Porque daí a vantagem para Merging, porque a Merging não tem um nome, não tem uma grife, né? Não é um nome tão famoso assim quanto o Neumann. E para a Merging vender mais interface de áudio, já que ela que vai fabricar, ela que vai
ter o controle da interface, ou vai pelo menos vender o royalty dessa interface de áudio, é vantagem ter o nome Neumann vendendo essa interface de áudio para ela, né? Para Neumann correr atrás da merging, a Neumann poderia ter desenvolvido por conta própria uma coisa, sabe? Não sei, eu achei estranho esses partners aí se juntando, né? Talvez seja um nicho específico que eu não consiga compreender, né? Talvez não seja nem para mim nem para você, essa interface de áudio, seja um nicho bem específico, porque já vamos entrar no ponto preço, quanto custa essa belezinha. E ela custa aí, no lugar mais barato que eu encontrei, $1.850 na Sweetwater, nos Estados Unidos, né? Então você consegue aí comprar daqueles métodos, manda para caixas postais doidas lá nos Estados Unidos, e daí eles reenviam para você e vai chegar com aquele impostinho super maneiro, porque é um item muito caro. Não vai ter como escapar, eu acho, do impostinho, tá? Então, quer dizer, vai chegar aí no Brasil uns R$10.000, talvez, com sorte. Com sorte. R$10.000 com sorte. Nossa, Não sei se vale tudo isso, não. Na verdade, eu sei que não vale tudo isso. Mas eu preciso comentar de uma forma positiva primeiro, calma. Vamos lá aos pontos positivos dessa interface de áudio. Pontos positivos. Vamos lá. O range dinâmico dessa interface de áudio é de 136 dB para as entradas do microfone. Né? Lembra que quando eu comentei sobre a interface de áudio da Audient ID24, tinha 124, 126 dB de range dinâmico, que eu já falei que era muita coisa. Esse aqui extrapola ainda mais, vai para 136 dB. Mas assim, tem uma coisa, a merging, ao que parece, ela utiliza os chips da AKM, né? A japonesa AKM, que fabrica os conversores AD e os DA também. Nenhum chip da AKM tem esse range dinâmico de fábrica, então provavelmente eles fazem algum tipo de pós-processamento, se é que eles utilizam o AKM. Então eu estou supondo que seja o AKM que eles utilizam, né, que tem ali seus range dinâmicos de 120 e poucos, e eles fazem ali algumas filtragens digitais para chegar nos 136 dB e fazer o 32-bit float e fazer toda aquela coisa que para mim hoje em dia são apenas números bonitos que não significam nada. Não, significam para alguém. Para algumas pessoas vão significar. Eu já fiz esse vídeo aí quando eu comentei sobre o 32-bit floats. Eu já comentei para quem que serve 32-bit floats, mas 32-bit float, né? Para quem que se vale desse 32-bit float de fato, né? A maioria das pessoas não se vale disso, né? Para a maioria das pessoas, 24 bits já está exageradamente bom, e para algumas outras pessoas ainda 16 bits já está exageradamente bom. Então, né? Range dinâmico é uma coisa que hoje em dia eles usam ainda para vender equipamento, mas hoje em dia eu acho que já tem mais de... Passou de 120 dB ali, você nem perde tempo, porque o range dinâmico do nosso ouvido é 120 dB no máximo. Então, mais que isso, né, se você consegue ajustar as caixas de som, o fone de ouvido, para ter esse range dinâmico, aproveitar por completo o range dinâmico, né, ou seja, dando o ganho correto ali da saída, você vai ter mais do que o suficiente. Então, acaba que não... A tentativa é boa, mas não é uma coisa que faz vender equipamento, na minha opinião. Agora, o ganho é uma coisa bastante interessante, né? O ganho do pré-amplificador aqui de microfone do Neumann MT48 é de 78 dB, que é uma coisa muito grande. Nenhum microfone vai precisar de tudo isso, né? Mas o interessante é, por exemplo, o SM7B, ele precisa de uns 65 dB mais ou menos, 64, né? Esse seria um ganho bom para um SM7B, um ganho mínimo bom, né? Para você ter esse controle mais detalhado do sinal mesmo do SM7B. Então, com essa interface de áudio, você colocando nesse ponto ali, porque se você der mais que 64, 65 dB, você vai começar a pegar muito ruído ao redor, coisa que você não quer gravar. Você quer gravar só realmente a voz de quem está na frente. Então, né, você tem esse ponto de 65, 64 e você tem ainda uma excursão a mais ali até chegar em 78, ou seja, você garante que não vai haver distorção nesse ganho. Isso é muito bom para você ter um preamp dessa forma. É legal. Mas aí você tem um detalhe aqui que me soa estranho demais, que é isso aqui.
você tem obviamente, um passo de 0.5 dB, massa, né? Eu acho que seria tipo o mínimo que você precisaria seria 0.5 dB de step. Mas aí 0.1 de step? Quem precisa de 0.1 ganho de step? É muito estranho isso aqui. Porque vamos dizer que você quer utilizar ali, chegar no máximo possível mesmo, do range dinâmico todo, você quer aproveitar tudo com a sua voz e você vai colocar exatamente no ponto máximo ali 0.1 dB. Só que é o seguinte, a sua voz, você não tem o controle, né, a potência sonora, o volume da sua voz, você não consegue controlar a nível de 0.1 dB. Né? A tua variação, né, quando você se anima e começa a falar mais alto, vai muito além de 0.1 dB. Eu diria que vai muito além de, sei lá, de 6, 9 dB, quando você fica muito eufórico falando. Então, não faz sentido esse 0.1 dB aqui, não faz sentido nenhum para mim. Talvez exista uma explicação, talvez exista aí alguma aplicação específica, mas eu não conheço. Por favor, se você conhece, coloque nos comentários. Tá, outras coisas que possam ser interessantes aqui, vamos ver. Tá, uma coisa que é interessante é a saída. A saída dele é muito, a impedância de saída baixíssima, ou seja, você consegue plugar qualquer tipo de fone de ouvido nessa saída. Você pode colocar o mais top dos fones de ouvido aqui, que tem baixa impedância, nessa saída de fone de ouvido aqui, que ele vai conseguir sustentar. Isso é uma coisa muito positiva e é uma coisa realmente que poucas interfaces de áudio têm e é muito interessante. Range dinâmico também é superior a 120 dB, top. E é isso, só que daí você vai comparar esses números com o Anubis da Merging e você fica pensando em algumas coisas assim e você não chega muito à conclusão o que aconteceu aqui nessas conversões, né, de uma interface para outra, porque o range dinâmico do microfone pro Anubis é de 137 dB, o da Norma é 136 dB. Por que perdeu 1 dB? É muito estranho isso, né? E eles têm essa questão aqui de deixar claro que eles têm uma precisão de 0.1 dB no ganho e tudo mais. Obviamente que o ganho aqui dessa interface do Anubis é de 66 dB no máximo, pelo menos nessa versão que ele me mostra aqui na página, né? A Merging faz 4 versões, né? Cada uma mais premium que a outra. O custo da Super Premium, se eu não me engano, é $2.500, então ela é mais cara que a MT-48. Essa versão Super Premium, e não sei se a versão Super Premium consegue ter um ganho maior, mas ao que está listado pelo menos aqui é 66 dB no máximo aqui o preamp da Merging, ou seja, pior do que o da Norma, mas tem o mesmo tipo de step de 0.5 e 0.1 também. Beleza, né? Beleza. Então tá, então essas são os pontos positivos. Aí você tem aqui as interfaces digitais, né? Essa interface AES67 no padrão RJ45, você pode plugar também Gigabit Ethernet, você pode fazer alimentação via Power over Ethernet, né? Ou seja, alimentar direto pelo cabo de rede. Enfim, você pode fazer ali a comunicação digital mais rápida possível, enfim, mais fácil de conectar em vários equipamentos também. E você consegue fazer uma super combinação de, por exemplo, MTs 48. Você pode ter que comprar vários desses se você for muito rico. E você pode fazer tipo sei lá, por que você faria isso? Eu não sei por que você faria isso, porque você compraria vários desse MT-48. Mais fácil você comprar uma mesa gigante do que comprar vários desses, mas tudo bem. Esses são os pontos positivos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de positiva. Eu gosto desse botão gigante, eles usam um encoder ali, né? O encoder é como se fosse um potenciômetro, mas com ele gira... ele fica girando em falso, né? Direto, assim, não tem uma trava. Ele só a medição não é uma resistência, a medição é só por pulsos, né? Toda vez que ele gira, ele joga um pulso. Então ele consegue girar e enfim, se ajustar a qualquer tipo de modificação que você queira fazer com esse botão. Então por isso que eles usam esse botãozão para fazer tudo, né? Você clica num item que você quer modificar e gira o botão, que é só esse delta, né, essa variaçãozinha que vai ser lida, na verdade, no final das contas, né? Não existe uma posição exata que está sendo ali, não tem uma posição fixa, né? Ele só é medida o movimento dele.
Interessante isso de você clicar e movimentar. Eu colocaria 2, né? Porque imagina que você quer ter ali o controle rápido das coisas, né? Porque dentro dessa interface aí tem algumas coisas que você consegue ter direto, como por exemplo o equalizador, compressor, reverb. Eu não sei se tem de-esser, me parece que sim. Então você consegue modificar rapidamente ali os parâmetros, né? Se você tivesse duas coisas para mexer ao mesmo tempo, ou seja, clica em 2 pontos e mexe rapidinho ali em 2 coisas. Por exemplo, ganho do equalizador e a frequência que você quer dar esse ganho. Então você tem rapidamente 2 pontos, mas nesse caso não. Nesse caso você tem que clicar no ganho, muda o ganho. Clica na frequência, muda a frequência. Então é só clica e gira, clica e gira. Ou eu já vou falar o pior dos casos, que é clicar direto na tela. Calma, não vamos chegar. Calma. Estamos chegando nos pontos ruins. Só um instante. É isso? O ponto bom acabou? É USB-C também. Tem 25 watts. 25 watts só de consumo. E tem um display colorido TFT Touch. Resolução 800 por 480. E aí? É o suficiente isso? Vamos lá. Vamos tirar o elefante da sala aqui e vamos falar a verdade sobre esse item da Neumann, essa coisa bizarra que eles lançaram. Eu vou até pegar aqui o site da Sweetwater para me ajudar aqui já com esse ponto específico, que é uma coisa que me deixou maluco quando eu vi. Temos um cooler numa interface de áudio. Um cooler numa interface de áudio. Ou seja, você vai colocar a interface de áudio do lado do seu microfone e automaticamente você vai captar o ruído da sua própria interface de áudio. Aí você vai me dizer assim, não, mas esse cooler você pode configurar na interface de áudio se você tem 3 níveis de ligar ele, né? Que seja a temperatura que tem que chegar internamente na interface de áudio para que ele ligue, né? Ou é 32 graus Celsius, ou é 42 graus Celsius, ou é 52 graus Celsius, né? E você pensa assim, peraí, como é que chega a 52 graus Celsius dentro dessa interface de áudio? O que acontece para aquecer tanto assim? Né, ao que parece tem um processamento muito ferrado lá dentro, né? Eles estão rodando, assim, me dá a impressão que eles estão rodando um sistema operacional tipo um Linux, um Android embarcado e estão precisando desse processamento para fazer uma coisa que não é o que a interface precisa, é tipo rodar um sistema operacional. Me parece que é isso. Não sei se é isso, mas me soa dessa forma. E isso é bizarro, cara. Esse cooler aqui é um cooler de mais ou menos, eu acredito que seja de 4 centímetros, né, ou 40 milímetros. E se você já montou o computador na sua vida, você sabe que quanto menor o cooler, mais barulho ele faz, né? Porque eles não têm sustentação ali da turbulência do ar, então eles são muito ruidosos, esses pequenininhos. É difícil você ter um cooler low noise desse tamanho. E assim, se a Neumann ainda implementa algum tipo de controle de velocidade, né? Ou seja, quanto menor, menos barulho, quanto menor a temperatura interna, menos barulho, quanto maior a temperatura interna, mais barulho. Isso é pior, na verdade, né? Porque imagine que você faz uma gravação e você tem um cooler que varia o barulho, né? Quando você passa aqueles filtros para remover ruído, o ruído comum, o ruído constante, é mais fácil você remover do que um ruído que vai mudando com o tempo. Então, se ele muda a velocidade ainda com entendeu? Ele tem um problema gigantesco com cooler dentro dessa interface de áudio. Eu não sei como a Neumann teve coragem de lançar uma coisa dessas. Obviamente que a versão o Anubis também tem esse cooler, né? E eu não sei por que eles não colocaram tipo sabe, uma explicação tipo, beleza, gostamos da interface de áudio, mas a gente quer sem cooler, né? Não dá pra colocar cooler. Pra quem vai vender esse negócio, né? A pessoa tem que esconder a interface de áudio daí pra não pegar o barulho dela no microfone? Como é que é isso? Enfim, né? Esse é um ponto gigantescamente problemático para essa interface de áudio. Só por conta disso, eu não compraria, né? Se eu tivesse muito dinheiro e a Neumann fosse realmente muito foda e, enfim, essa interface de áudio é muito top mesmo, eu vou ter que comprar, eu não compraria por conta desse cooler. Mas daí tem um outro problema maior que tem a ver com isso aqui, ó. Perceba o tamanho da interface gráfica, dos botões da interface gráfica e o dedo da pessoa que lida com essa interface gráfica. O dedo da pessoa é muito maior do que o slider, né? E talvez você pense assim, não, mas se
foi implementado, né, um algoritmo ali que consegue pegar o centroide do dedo ali, onde é que ele está exatamente, ele não vai ter tanto problema ali de mexer no lugar errado por conta de algum desvio que ele faça no dedo, tá? Não, tudo bem, mas é meio impreciso. Pode ser que a interface não responda a nenhum comando caso você coloque o dedo ali um pouquinho para fora também. Pode ser que seja assim também o controle. O que é horrível, cara. Você tem uma interface de áudio que você diz que você tem um step, né, o ganho lá, o pulo lá de ganho do preamp é de 0.1 dB, você tem uma precisão super, hiper precisa no analógico, mas daí chega na hora de você mexer nela mesmo, de fato, você não tem precisão nenhuma na hora de você dar esse ganho. Tipo, você tem que clicar dizendo assim, ó, eu quero mexer no ganho, daí você tem que usar o botão grande, o gigantão ali, que é um botão de verdade, né, o encoder, no caso, para girar, para daí você ter esse controle de fato apurado. Né? E é um displayzinho, cara, um displayzinho de, sei lá, de 6 polegadas, 5 ponto alguma coisa, né? Você vê que é um display muito pequeno, né? Display de celular. E por que eles pouparam tanto dinheiro, assim, né? Se você for ver, assim, o custo dessa interface de áudio, né? Perto de $2.000, né? É o preço de um iPad daquele gigante, né? O iPad de 13 polegadas quase, que tem um baita display, tem uma baita interface gráfica, né? Ou seja, e você consegue fazer muito mais coisa com o iPad do que com essa interface de áudio. E custa o mesmo preço, cara. Não faz sentido. Você percebe que não tá fazendo muito sentido essa coisa desse equipamento como um todo, né? Tem uma coisa que eu não comentei, mas que é um ponto positivo. Embaixo da interface de áudio, dessa interface de áudio, tem uma rosca para você colocar a rosca de 1/4 de polegada, né, e prender num tripé. Isso é um ponto positivo legal, porque poucas interfaces de áudio têm esse tipo de forma de você fixar, né, a interface de áudio numa coisa fixa. Por exemplo, às vezes você quer fazer um vídeo e você quer colocar a interface de áudio numa posição correta, bonitinha, para que ela apareça no vídeo, e se a interface de áudio não tem algum conector ali de rosca, você não consegue fazer, não tem como, né? Você tem que colocar uma mesa, colocar um monte de objeto para deixar ela, enfim, na diagonal, sei lá, é bem difícil fazer isso. Então é um ponto positivo também, mas não vale obviamente $2.000, €2.000 só por conta disso, né? E enfim, por mais que ela tenha uma analógica muito boa, por mais que exista aí uma tentativa de fazer uma coisa super sensacional, né, chegar no mercado dessa interface de áudio com uma coisa realmente muito boa, ela peca nesses aspectos, né? Tipo, uma coisa que tem cooler e um display que não faz sentido. Não faz sentido esse display ali, né, desse tamanho, com essa interface gráfica horrível. E mais uma coisa, né? A Merging, ela tem aqui uma lojinha de plugins, que eu acho que é justamente aí que talvez a Neumann esteja mirando. Talvez, eu espero que não, mas talvez ela esteja mirando aqui, porque para o equipamento da Merging, ou seja, para noobs, você tem uma lojinha de plugins que você instala o plugin diretamente na interface de áudio. E aqui no caso só tem 3 plugins, né? Tem um Reverb, que é produzido pela Eventide. Tem o Sound ID, que é produzido pela Sonarworks, né, que é aquele plugin que faz, tem para computador também, né, que faz a medição do seu ambiente acústico e corrige as frequências, né, para a sua caixa de som emitir as frequências certas, né, faz a leitura com um microfone especial. Agora temos talvez um ruído de moto ao fundo aparecendo. E tem um plugin de Esser desenvolvido pela própria Merging, que você vê que é horrível aqui. A interface gráfica é tão ruim quanto a interface gráfica do MT48. Então, enfim, não é nada legal não essa interface gráfica. E é isso que eu tinha pra falar. Você vai comprar essa interface de áudio? Faz sentido pra você ela? Pra quem é que a Neumann talvez queira vender, né? Porque se ela tá querendo vender plugin pras pessoas, tipo, já passou o tempo. Tem que mandar um e-mail lá dizendo assim, ó, já passou o tempo desse negócio de plugin pra interface de áudio, porque se você não tá sabendo, né, a Universal Audio, que era uma empresa que vendia muito essa coisa da venda casada, né, entre vender a interface de áudio para vender os plugins para as pessoas que têm a interface de áudio dela, ela parou de fazer isso, né, alguns meses atrás. Agora os plugins da Universal Audio são todos para computador e você consegue usar eles independente aí do seu hardware, né, independente do seu software. Você consegue acoplar os plugins via software só, né, ou seja, o software mesmo só da Universal Audio para rodar no seu computador. Porque ela percebeu que era um mercado muito maior, um mercado que ela podia ganhar muito mais dinheiro com isso. E
Ela parece que tá pro caminho contrário, parece que ela chegou agora e ela parece que ainda tá nos anos 2000 ali. É muito estranho isso, é muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Então, deixe nos comentários aí o que você acha sobre essa bizarrice chamada MT-48 e se você pensa que, sei lá, serve pra quem? Curtiu? Se inscreve no canal caso não seja inscrito.